Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui discutir um exercício, creio eu, que esteja na lista que foi repassada para vocês, onde nós vamos aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico tanto nos pontos exterior como nos pontos interiores desse cilindro circular. Então vamos aqui para a leitura do enunciado e depois para a nossa resolução do problema. Bem, eu tenho aqui um cilindro circular muito longo, de raio R, está uniformemente carregado com densidade volumétrica de carga delta. Letra A. Por argumentos de simetria, explicando-as, obtenha a direção e o sentido do campo elétrico num dado ponto P a uma distância ρ do eixo desse cilindro, e sua dependência das coordenadas cilíndricas ρ, φ e z. Na letra B, pede-se para calcular o campo elétrico num ponto P interno ao cilindro, ou seja, num ponto na região entre o centro do cilindro até o raio da sua superfície. E a letra C, esboçar o gráfico do campo elétrico em função de ρ. Pois bem, para nós resolvermos aqui a letra A, a gente vai usar o argumento justamente de que nós temos aqui um cilindro muito longo, de raio R, e ele tem um campo elétrico produzido devido à distribuição de cargas desse cilindro, né? Consequentemente, nós vamos considerar um cilindro aqui como sendo um não condutor para ter uma distribuição uniforme no interior desse nosso cilindro. Muito bem. Então, o que nós vamos saber? Sabemos que o campo elétrico gerado pelo nosso cilindro circular ele vai ser perpendicular à superfície do cilindro. Olhando para essa figura, nós temos que o campo elétrico vai ter justamente uma dada simetria axial. A um certo ponto R, ou um ponto ρ do meu eixo, a gente vai ter que o valor do campo elétrico vai ser uniforme. Então, se o campo possui uma simetria axial, logo podemos tomar uma superfície cilíndrica, uma superfície gaussiana cilíndrica, e obter o campo elétrico em relação ao raio desse ponto em estudo até uma distância do centro desse cilindro, né? Então, dessa forma, para pontos externos do nosso cilindro, a gente pode fazer a seguinte resolução. A gente vai considerar uma superfície gaussiana, né, cilíndrica, que vai envolver todo esse meu cilindro carregado uniformemente, onde para um dado ponto P, que está a uma distância ρ do centro, a gente pode utilizar a lei de Gauss como sendo a integral da minha superfície, que está sendo considerada, do produto entre o campo com o meu vetor de área, que também vai estar perpendicular à área do meu cilindro. Isso aqui vai ser a carga total dividido por ε0. A gente vai considerar um certo tamanho L desse cilindro. A gente sabe que o cilindro é muito longo, vamos tratar aqui como sendo um infinito, mas aí a gente tem uma distribuição uniforme. Então, consequentemente, vamos aqui pegar um pedaço desse cilindro para calcular esse campo, tá certo? Então, isso aqui vai ser a integral de superfície do campo vezes o meu vetor de área, 1 sobre ε0 com a integral de volume da minha densidade volumétrica de carga, que aqui vai ser representada por delta. E aí, a gente sabe que, neste caso, a minha integral de superfície vai ser do campo elétrico em termos da distância ρ vezes o meu elemento de área. Isso aqui vai ser 1 sobre ε0 da integral de volume da densidade delta dV. A minha área da minha superfície para um comprimento L vai ser dado 2πr vezes L, que vai ser como se fosse aqui, se nós cortássemos nessa área da minha gaussiana, a gente tem aí uma área de um cilindro equivalente. Isso aqui vai ser igual a delta, que multiplica πr ao quadrado vezes L, tá certo? Então, o que nós vamos encontrar aqui? Neste caso, a gente vai ter que o nosso campo elétrico em relação a ρ, que é o ponto em relação ao eixo do meu cilindro, vai ser igual a delta vezes r ao quadrado, dividido por 2 vezes ε0 vezes ρ na direção de ρ chapéu. Então, esse aqui vai ser o campo elétrico para pontos exterior aí ao meu cilindro, tá certo?
Bem, e para os pontos internos, como é que nós vamos então calcular? Então, neste caso, a gente considera uma superfície gaussiana no interior do meu cilindro para um ponto P', vamos supor, que nós queremos estudar, a uma distância ρ do meu centro do meu cilindro. A gente usa novamente a lei de Gauss, da ideia de fluxo, onde nós vamos agora calcular a carga envolvida nessa porção que nós estamos considerando do volume desse cilindro. Então, consequentemente, isso aqui vai ser o meu campo em relação a ρ vezes meu elemento de área igual a delta sobre ε0 com a integral de volume. Consequentemente, a área da minha superfície gaussiana vai ser 2π ρ vezes L vai ser o comprimento que nós utilizamos, igual a delta dividida por ε0 com o volume. O volume vai ser a área da base escolhida vezes a altura, que é π ρ ao quadrado vezes L, tá certo? Os termos aqui podem ser cancelados e a gente encontra essa forma vetorial do campo elétrico como sendo o campo em relação a um ponto no interior do meu cilindro, como sendo delta vezes ρ dividido por 2 vezes ε0 na direção de ρ chapéu, devido à sua simetria axial. Pegando esses resultados e analisando no gráfico, nós temos que para uma região do interior do cilindro, a gente vê que apenas nós vamos ter aqui uma constante e uma dependência linear com o nosso raio ρ. Então, para o interior do meu cilindro, eu tenho aqui uma dependência do campo linear, e para pontos no exterior desse meu cilindro, a gente tem aqui o inverso da distância ρ, que é do ponto até o centro do eixo do cilindro. Então, nós temos aqui uma inversa de 1 sobre x decaindo aqui na medida que nós nos afastamos do centro do cilindro, tá certo? Então, essa aqui foi uma aplicação da lei de Gauss, ou seja, veja, a gente pode perceber que se nós explorarmos bem a simetria do problema, a gente consegue calcular o campo elétrico sem muitas dificuldades em relação ao que nós podemos calcular utilizando a expressão de campo elétrico visto no capítulo anterior. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.